11º item, discussão única e votação do recurso número 15 de 2017, de autoria do vereador Dr. Almir. Requer reconsideração da determinação de adequação do projeto de lei número 79 de 2017, que dispõe sobre a proibição de uso de novos veículos de tração animal e a exploração animal no município. O recurso está em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Almir. Tem uma emenda minha aí. Tem emenda? Tem. No ao recurso? Parágrafo, isso. Não, ao recurso não, ao projeto. Ao projeto. Cadê a emenda? Não precisa, né? Então tá. Não é possível. Eu queria ler. É que ocorre o seguinte, nós tivemos um parecer contrário da Comissão de Justiça, Tá. e ele está fulcrado, ele se embasa em uma área, inclusive em duas áreas. Primeiro, o artigo 3º, que eu falava de exames, e isso daí poderia acarretar dispêndios ao município, e quando acarreta dispêndio, eu estou invadindo uma área de competência exclusiva do município. E o segundo item que levou a ter um parecer desfavorável foi exatamente o parágrafo 5º, onde eu coloquei que as carroças não poderiam estar transitando no centro da cidade e também nas avenidas. Porque no centro da cidade, obviamente, o fluxo é muito grande, isso causa um estresse muito grande ao animal, e eu não sei como é que uma pessoa pode estar tentando transitar com uma carroça no centro da cidade. Em relação às avenidas, é porque o fluxo é muito rápido. Uma carroça no meio de uma avenida com fluxo muito rápido, certamente pode ocasionar um acidente. Então, isso daí é o que estava prendendo esse projeto. Esse parecer contrário do jurídico da casa foi exatamente em cima desses dois parágrafos, um artigo e outro um parágrafo. Então, eu estou suprimindo os dois para poder ver se os meus nobres colegas façam com que esse projeto possa passar. Porque o intuito aqui é exatamente, hoje, como nós só estamos falando de um recurso, e eu estou tirando os motivos pelos quais o meu projeto foi seguro pelo jurídico, eu acredito que agora nós podemos votar favoravelmente e, numa segunda abordagem, nós podemos estar votando o projeto na íntegra, porque ele é muito bom, é um projeto que cuida dos animais. Eu não estou tirando a possibilidade, nem o ganha-pão de ninguém. Aqueles que já estão cadastrados vão continuar, eles podem continuar se utilizando das carroças, porque tem gente que vive disso, já faz anos e anos, são pessoas já idosas e não tem como sobreviver, não sabe fazer outra coisa. Então, esses daí, eu pedi, inclusive, o cadastro da prefeitura para saber quantas carroças tinham cadastradas. A princípio, tinha 235 carroças. Nós pedimos para fazer um recadastramento, e nesse recadastramento foram feitas só 35 inscrições. Então, nós estaríamos aqui falando de 35 pessoas que foram até a prefeitura e fizeram o recadastramento. Estas pessoas poderiam continuar esse trabalho até aposentar. Porque não tendo uma outra atividade, eu sou totalmente contrário, se eu pudesse eu tirava isso também, mas nós não temos direito de estar tirando ganha-pão de ninguém. Então, para poder passar este projeto, eu peguei e deixei essa possibilidade daqueles que vivem disso, que não tem como viver de outra forma, que eles fiquem, mas que a prefeitura proíba novos cadastramentos, novas inscrições, porque nós precisamos colocar um fim nisso. Em relação ao voto contrário do jurídico, eu tenho a seguinte defesa. Considerando que apresentamos o projeto de lei número 79, de 2017, que dispõe sobre a proibição de uso de novos veículos de tração animal e a exploração animal no município, considerando que a Procuradoria Legislativa desta Casa exarou o parecer indicando a necessidade de adequação do projeto em análise, por supostamente tratar-se de matéria da competência da União, bem como por atribuir obrigações a órgão da administração municipal, do qual, não obstante o reconhecido saber jurídico do ilustre Procurador Legislativo, em sua respeitável fundamentação, com a máxima vênia é de se divergir.
que eu fiz? Além de eu divergir, eu agora, como eu vi que nós poderíamos estar enterrando mais esse projeto, eu estou tirando. Então, eu entrei com uma emenda supressiva ao artigo 3º, vou ler agora. Considerando que foi apresentada emenda supressiva ao artigo 3º, conforme orienta o parecer da Procuradoria Legislativa, a fim de eliminar possível causa de invasão de competência por atribuir obrigações a órgão da administração municipal, eu também, através desta nova emenda, suprimi o parágrafo 5º, que é o problema do trânsito. Então, nós vamos deixar o trânsito, depois eu vou fazer uma indicação para a prefeitura para a gente tirar isso também. Só que vai vir lá da prefeitura. Se eu converso com o prefeito, centro, nós vamos conseguir. Agora, em relação, não ficou nada com que possa fazer com que os meus companheiros, meus colegas aqui da casa, votem de forma contrária. Porque os dois problemas verificados pelo jurídico, eu acabei de eliminá-los. Considerando no que tange a aludida invasão de competência da União com a limitação do trânsito, que o artigo 24, inciso 2º do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, atribui ao município o planejamento, a regulamentação e a operação do trânsito de veículos, de pedestres e de animais e a promoção do desenvolvimento da circulação, considerando ainda que o artigo 141, parágrafo 1º, do mesmo diploma legal determina que a autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal ficará a cargo dos municípios, existindo vasta jurisprudência de tribunais, considerando tal norma como permissiva a limitação do tráfego desta espécie de veículos na circulação, na circunscrição do município, ente legitimado para planejar e regrar o trânsito local segundo seus interesses. Vocês vejam bem, mesmo eu tendo farta jurisprudência, eu ainda, para poder fazer com que meus colegas não votem contrário a este projeto, também eliminei essa possibilidade. Vocês vejam bem, aqui na defesa, eu defendo isso, mas de qualquer forma, para que a gente possa fazer com que esse projeto seja legalizado aqui hoje, eu também abri mão da parte de trânsito. E me comprometo a depois, com o prefeito, vir de lá algo que acabe também com as carroças desses que vão estar sendo permitidos, que deve ser uns 35, que eles transitem no centro e nas avenidas. Considerando que a propositura de competência... Considerando que, tratando-se de veículos lentos, as carroças dificultam o tráfego em vias de grande fluxo e representam maior risco de acidentes, justificando sua proibição legal no exercício da competência atribuída aos municípios pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como que essa situação impõe aos animais maior sofrimento físico e mental, não se olvidando que é dever do poder público, em todas as esferas, promover a proteção da fauna e flora, sendo vedadas as práticas que submetam animais à crueldade, consoante o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, considerando que a propositura de competência desse legislativo e buscando dirimir eventual alegação de invasão da atribuição do Executivo Municipal, menciona-se que o acordo calacionado pela própria Procuradoria Legislativa e utilizada como parâmetro na aferição da legalidade, refere-se à lei de autoria parlamentar que disciplinou a utilização de veículos de tração animal na cidade de Mirassol. Como é que se diz? O próprio acórdão utilizado pela Casa, ele é constitucional. Então, eles se utilizaram no acordo para derrubar em cima da possibilidade de eu não poder estar limitando onde que essas carroças possam trafegar. Só que o acordo que eles juntaram, ele é possível. Ele foi tido como constitucional. Considerando que mencionada a lei do município de Mirassol também restringe seu artigo 1º o trânsito de veículos de tração animal, não com relação a locais, mas proibindo a circulação desses veículos entre 18 horas e 7 horas da manhã, e que referida lei foi declarada constitucional pelo TJ de São Paulo, sem qualquer ressalva sobre possível vício de iniciativa por desrespeito à separação dos poderes, seja do Executivo Municipal ou da União, como pretende a Procuradoria Legislativa Local, considerando que o poder legiferante deve servir aos interesses da população, elaborando as leis que entender necessárias, sempre levando em consideração o aperfeiçoamento do bem-estar do cidadão, e que a competência para legislar sobre o trânsito local e sobre veículos de tração animal expressa no CTB, conforme mencionado.
Considerando que restou cabalmente demonstrada a inexistência de vício de iniciativa por invasão de competência da União, e há de argumentando tanto do Executivo Municipal no que concerne à proibição do trânsito desses veículos em vias de grande fluxo, bem como que a segunda e última incongruência apontada pela Procuradoria Legislativa, que versa sobre a atribuição de obrigação ao órgão municipal, foi eliminada com a apresentação da emenda supressiva do artigo 3º, e agora eu eliminei também com a emenda supressiva ao parágrafo 5º. Gostaria que os meus colegas acompanhassem e dessem esse passo de civilizatório, porque nós estamos em pleno século XXI e não podemos mais estar assistindo à crueldade praticada com os animais no nosso dia a dia e nada fazer. Queria reservar meu tempo. Doutor Almir, reserva 10 segundos. Doutor, está com a palavra agora, Márcio Saito. Isso, eu me inscrevi. Eu só queria fazer uma ressalva, né? Quando a lei ela estende a proibição para toda a área do município, e aqui todas as suas abordagens tratou da área urbana, da circulação na área urbana. Acho que seria penalizar os usuários desse tipo de transporte e recurso da zona rural. Não, a lei, viu, aqui eu não estou abordando a lei propriamente dita, porque aqui é um recurso. Na lei, além de, se me dá licença? Sim. Veja bem, para efeito dessa lei, considera os animais sujeitos à proibição: equinos, asininos, muares, caprinos e bovinos. Tração animal, todo meio de transporte de carga movido, condução de animais. Serão permitidas as atividades em estabelecimentos públicos ou privados, nos termos da legislação vigente, como aras, corridas de cavalos, turf, saltos com cavalo e pismo, ecoterapia, cavalgadas, assim como o uso de animais pelas forças públicas, militares ou civis, que tenham grupamento com montaria. Está entendendo? Então, nós vimos tudo. Na área rural é totalmente permitido. O problema é que nós não podemos trazer esses animais aqui para dentro da cidade. É isso daí que causa todos esses transtornos. Então, o que nós estamos querendo, viu vereador? Aqueles que já estão aí ganhando pão em cima disso, obviamente, nós não podemos fazer nada. Às vezes são velhinhos, são pessoas já de certa idade. Então, o que eu estou querendo com a lei? Que nós vamos analisar se meu recurso passar. Nós vamos analisar o quê? Exatamente isso tudo que eu estou falando, que é essa lei propriamente dita. Então, hoje, a única coisa que eu quero é que nós possamos apreciar a lei numa próxima sessão. É um recurso Tudo bem. que não seguraram aí. Então, ela prevê todos esses detalhes. O problema é que não foi aí que o jurídico pegou. O jurídico pegou no trânsito. Então, eu simplesmente suprimi. E tinha pego também, no parágrafo 3º, que eu falava de exames, que tinha que fazer exame dos animais. Sim. Isso também tinha dispêndio para a prefeitura. Também suprimi. Então, está fácil de regularizar isso aqui. Aí nós vamos ler a lei na íntegra, né? Tem que passar o recurso para eu poder apreciar a minha lei, meu projeto. Tá ótimo. Só quis lembrar de que todos os seus argumentos realmente citou a área urbana. Né? Isso. Perfeito. Mas se existe a preservação dessa atividade na zona rural, então acho que não vejo por que não. Porque muitas pessoas dependem do animal, da tração animal, na profissão na zona rural. Né? Então nós estaríamos proibindo essa atividade profissional. Queremos acabar com isso, por enquanto, no limite urbano. Dentro das cidades, daí já está inconcebível. Estou dentro do carro com a minha filha, passa um senhor com uma carroça, dá uma chicotada, minhas meninas só falta pular. Pai, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Olha o que é isso, chega a falar porque que o homem não puxa, sabe? Aquelas coisas todas assim, que essa nova geração, né? Essas crianças que estão vindo, esses espíritos mais apurados, ninguém mais consegue ver isso daí. Está todo mundo agora, veganos, vocês viram os veganos, como é que estão? Todo mundo largando de comer carne, essas coisas todas. Então, eu acho que nós precisamos dar espaço. Nós estamos na virada, viramos o século. Sim. Não podemos mais assistir a isso. O cavalo, você viu um cavalo na Praça Rui Barbosa, como é que ele fica na hora que ele está no meio daquele trânsito? E o sujeito só está aqui, ó. Chega, não para, eu nem sei como é que o bicho para. Pode ser atropelado, já vimos atropelamentos, já vimos de tudo. Não, quanto a
a presença dos animais na área urbana, sou totalmente a favor Então, da é o que eu exclusão. quero. Né? É o que a Tanto minha é lei que esses prevê. dias eu tive que chamar a guarda municipal para recolher um animal que estava lá na frente da universidade, solto ali, até com perigo de alguém bater ou ele avançar em alguém, né? Então, realmente... Só mais inclusive, não que eu me curvei ao legislativo, ao jurídico, achando que nós não temos competência para poder estar legislando sobre o trânsito dessas carroças, porque temos. Tá? Só que, você veja bem, as multas são praticadas por quem? Tudo aqui na prefeitura, tudo através de prefeitura. Olha aqui, ó. São Leopoldo sanciona a lei que impõe fim de uso de carroças com tração animal. Lá é fim. Eu aqui, na hora que eu falei em fim, veio o problema, porque aqui em Araçatuba, infelizmente, ainda tem muitos que vivem disso. Sim. Então, nós estamos fazendo um recadastramento, a prefeitura já fez esse recadastramento, inclusive, tem 35 hoje. Então, eu gostaria de contar com o bom senso de todos os meus colegas. Tudo que o jurídico aventou para poder enterrar esse projeto, eu suprimi. Então, dá para... Inclusive, hoje é só para passar, nós vamos analisá-lo numa próxima... Né? Eu só queria fazer esse parênteses, né? Eu suprimi os 2 artigos. Hoje. Vereador Marçaito, reserva 4 minutos e 48 segundos. Não pode ler a emenda para ele? Olha, se vocês não lerem a emenda, ele está querendo saber. Na realidade, a emenda se apresentou no projeto. Hoje nós estamos discutindo o recurso. O senhor pode ler a emenda. A emenda é para o projeto, na realidade, né? Eu suprimi o artigo 5º, olha o que fala. Então, olha aqui, ó. Os veículos devidamente regularizados em atividades não poderão trafegar em avenidas e em vias com grande fluxo de veículos a serem definidas pelo poder público. Aí eu suprimi este parágrafo, exatamente onde estava pegando na Câmara. O artigo 3º eu já tinha havido, eu já tinha feito, eu suprimi ele já antes mesmo de vir para o plenário. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo, com a cavalaria? Não, exatamente. Eu não sei se você leu, você ouviu lendo o artigo, o parágrafo 4º, foi exatamente isso que eu li. São Paulo tem mais cavalo na rua do que viatura. Aqui, ó. Assim como o uso de animais pelas forças públicas, militares e civis. Aqui não trato de rodeio. Nós estamos tratando de carroças. E carroça não vi nenhum rodeio também, ainda não. Então, eu estou falando que eu não. Bom, vamos lá. O vereador Marçaito reservou 4h48. O projeto, na realidade, o recurso continua em discussão. Ninguém querendo discutir, vamos para a reserva de tempo. 9 segundos, 10 segundos, doutor Almir. Então, olha, eu rogo a vocês, tirei tudo que podia, aqui até quase desfigurei o meu projeto para poder passar. Não tem nada que segure. Na parte legal, ele já era legal, mas já que levantaram essas hipóteses, eu as tirei. Ok. Vereador Márcio Saito. Dispenso. Dispensa. Então vamos lá, ninguém mais querendo discutir, o recurso está em votação simbólica, em votação o recurso, os vereadores que forem favoráveis como estão, aprovado. Verificação de votação. Verificação de votação, solicitada pelo líder de governo, doutor Alceu. Então vamos lá, sim, é a favor do recurso para poder continuar o projeto. Não, derruba o recurso e o projeto vai para o arquivo, ok? Vai, Dunga. Falta quem votar. Já votou, então vai lá. 6 votos sim, 5 votos não. O recurso fica mantido o recurso. Vai para tramitação aí o recurso. Não se manifesta. Então está mantido o recurso de autoria do vereador, doutor Almir. Não pode votar não, hein? Justificativa de voto. Tem voto? Então vai lá. Não acabou não. Vou justificar o voto aqui, Jaime. Você está indo embora. Eu fico perplexo
desfigurei praticamente a lei para passar, não sei como é que os meus colegas tiveram coragem de votar não. É um absurdo isso. Isso é um absurdo. Só isso. Eu só peço assim a colaboração. Aqui é um processo democrático e a gente pede só o respeito dos votos dos colegas vereadores. A gente tem que entender, até a hora quando a gente ganha é legal, quando a gente perde, a gente tem que aceitar. Cada um tem o seu ideologia, o seu projeto. De voz. Só peço que nós aqui precisamos respeitar o voto. O voto é democrático. O voto é democrático. Eu estou aqui para defender a instituição Câmara Municipal. Então eu não posso, como presidente, concordar com algumas colocações. O debate é aberto, o debate é franco, todo mundo tem o processo democrático para fazer as colocações. E a comunidade tem o direito de fazer o seu acompanhamento, entender e defender suas teses. Mas aqui no plenário, o respeito. O respeito. A gente pede respeito com os colegas vereadores. Democracia, acima de tudo, tem que ter respeito. Por parte dos colegas e por parte de quem está acompanhando a sessão. Então eu quero só que a gente possa ter respeito. Acho que a sessão é uma sessão que está todo mundo em harmonia, dialogando, conversando, se respeitando. Mas agora, a partir do momento que parte por questões pessoais, eu não posso concordar. Não admito. Peço que a gente tenha bom senso e tenha respeito, e respeite a opinião. O voto é o voto democrático. Respeito o voto do colega vereador. Dr. Jaime está com a justificativa. Primeiro que a posição não é só nossa, nem minha. Eu defendo realmente os carroceiros. Não é por uma questão de insensibilidade, não. É por uma questão de sensibilidade social. E é por isso que os defendo. Se tiver que ser punido, tem que punir quem merece ser punido. Não são todos os carroceiros que tratam os animais conforme foi colocado aqui, como se fosse o dono da razão e o rei de tudo. Eu não devo satisfação do meu voto nem ao senhor nem a ninguém. Eu voto do jeito que eu bem entender. Porque, pelo contrário, o senhor foi sempre uma pessoa adversária, declarada, de graça, sem nada. É lá nos seus blogs da vida, antes de entrar aqui, é depois, mas nunca provou nada. Agora eu provo as coisas que o senhor fez, né, ilegais contra mim. Mas eu larguei para lá. Nós estamos aqui convivendo e o senhor está com esse questionamento de novo. O senhor faz favor de não se referir a mim ao meu voto, como se eu fosse obrigado a votar com a tua razão. Porque a razão é minha, eu voto do jeito que eu quiser, do jeito que eu bem entender. Eu não devo satisfação, nem para o senhor, nem para ninguém. E mais, o senhor, a manifestação contrária aqui, então também é ignorante, é insensível, etc., é do prefeito que o senhor ajudou a eleger. É do coordenador lá do gabinete que o senhor deve satisfação. É do seu partido a posição. Justificativa de voto. Vereador Beatriz, com justificativa de voto. Eu gostaria de dizer aqui, corroborando grande parte da fala do Dr. Jaime e do presidente, que a questão de respeito é essencial ao posicionamento de cada um. Mas também queria trazer a questão da argumentação. A argumentação posta aqui é que a circulação é atrapalhada, fica uma circulação lenta e que dificulta o tráfego. Só pobre que dificulta o tráfego em Araçatuba. Carga e descarga na hora do almoço não dificulta o tráfego aqui na porta da Câmara. Isso não dificulta o tráfego e nem transforma a circulação em lenta. Escolas particulares, tudo parado na hora de entrada e de saída de alunos, não dificulta o tráfego, não transforma a situação, não atrapalha a mobilidade urbana. Porque não são os pobres que estão com as carroças transportando, que estão ali na sua vidinha, no dia a dia, suando. E não são todos que maltratam os animais. Tem gente que cuida do seu cavalo como cuida da sua vida. Então, tinha que também parar todas as utilizações animais. Porque se é para pensar no animal, eu achei muito legal quando eu fui no circo, não tem mais animal. Muito legal. E nem por isso acabou o circo. Então, acabe-se com tudo que trabalha com animal. Então, não é porque se utiliza a tração animal que se maltrata os animais. É perigoso pôr tudo no mesmo saco. Por isso, a democracia é importante e o respeito à opinião das pessoas, porque cada um enxerga de um lado. Então, se quer... E isso eu já tratei, inclusive, quando foi da aprovação do plano de mobilidade. Aí a gente tem que ter coerência. Tem que ter coerência na nossa fala. Isso já está previsto no plano de mobilidade, então é só pôr em prática.
É só o governo regulamentar e pôr em prática. Carga e descarga, transporte de alunos, inclusive parada segura para o próprio aluno, parada particular para pais deixar as crianças, parada de vans para os pais deixar as crianças, para os transportadores deixar as crianças, etc, etc, etc. Então não adianta tratar pontualmente uma questão que é ampla. Nem usar os animais como desculpa para tratar uma questão que é particular. Então, eu gostaria de deixar aqui também tratar com respeito tanto as ideias divergentes quanto os votos contrários. Obrigada, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Justificativa pela ordem. Desculpa, justificativa. Voto do vereador Lucas Zanata. Eu queria também dizer, colaborando com o que a vereadora Beatriz, eu iria votar contra. Aí eu vi as modificações e como vai a voto ainda, acho pertinente que isso seja discutido. Por isso, meu voto a favor. Mas eu venho aqui em público salientar e reafirmar, porque eu me sinto constrangido, porque eu tenho colegas aqui e eu respeito a todos. E eu gostaria de pedir que isso continuasse e que se fosse dessa forma, mesmo votando a favor. Porque eu entendo que esse assunto tem que ser discutido e pode ser emendado, que ele tem a relevância que a vereadora Beatriz trouxe agora. O assunto é muito relevante. Então, acho que nós vamos discutir esse assunto, sim, porque tem uma questão dos animais, mas tem uma questão social também. Então, eu, na verdade, venho aqui pedir que essa casa mantenha o respeito nos votos, que isso me preocupa. Essa casa tem andado em muita harmonia, com boas discussões, mas peço que essa casa mantenha esse respeito, porque senão os votos vão começar a ser constrangedores. E isso vai dificultar a qualidade do nosso trabalho aqui de legislar e de fiscalizar. Então, agradeço pela palavra, senhor presidente. Justificativa de voto. Doutor Alceu, com a justificativa. Bom, eu acho que nós todos temos que respeitar uns aos outros e as opiniões também. Não adianta falar assim, fico chateado com os pares que não votaram dessa forma. Concordo com os vereadores, a Beatriz e o Dr. Jaime, pela posição deles, e dizer o seguinte, que eu sou neto de carroceiro, né? Meu avô, o nome dele era Belarmino, o apelido de Seu Belo, ele foi muito conhecido. Ele era charreteiro, né? Tinha os cavalos, tratava tão carinho o cavalo dele, a égua do meu avô chamava Amazonas, né? E nunca tem que punir quem maltrata os animais, né? São poucos carroceiros, tem muita gente que vive disso. Meu avô criou a minha mãe e 10 filhos com carroça, com charrete, né? E nunca vi meu avô maltratar os animais. Eu acho que tem que punir quem maltrata os animais. Ninguém mais faz de voto? O doutor Almir foi citado, pediu pela ordem, o senhor estará com a palavra. A questão dos carroceiros que vivem disso, ela foi prevista no projeto que nós vamos analisar na próxima, não sei para quando vai ficar marcado, se já vai ser na próxima sessão. Lá vocês vão ver todos esses detalhes. Pensei nisso também quando fiz a lei. Não tem nenhum carroceiro que esteja regularmente inscrito na prefeitura, que já esteja vivendo disso, que ele vai ter que parar ele vai ter que parar se ele não se submeter às regras. E uma das regras é exatamente esses cuidados com os animais. Obviamente que eu sei que tem gente que cuida muito bem, que chama, que é isso e aquilo. Mas também sei que nós chegamos no século XXI e isso já é totalmente desnecessário. Não temos necessidade nenhuma de colocar cavalo para puxar carroça, para tracionar entulhos, para tracionar tudo quanto é coisa. Esses dias eu estava passando ali pela rua Dom Bosco, precisei parar, estava tão cheia a carroça que o sujeito desceu da carroça e ficava segurando aqui no pescoço do cavalo, pela guia, para o cavalo não escorregar. Você via que ele vinha escorregando, uma pata ou outra, toda hora escorregando. Aquilo partiu meu coração. Obviamente que aquele senhor adora aquele cavalo dele. Só que, olha, não tem necessidade mais disso. Nós estamos no século XXI. Isso daí já foi, já passou. Se estivéssemos no passado, hoje nós teríamos gente cortando cana aqui em Araçatuba, sendo picado por escorpiões, sendo picado por cobras. Por que não temos mais? Porque alguém teve coragem e fez uma lei proibindo isso, proibir as queimadas, colocar um maquinário. Aí fala, mas quanta gente perdeu o emprego? Tiveram associações que colocaram cursos à disposição desse pessoal para poder estar pilotando esses maquinários, para poder estar dando manutenção.
Nós temos que dar um passo à frente, não podemos ficar no passado. Nós precisamos parar de olhar para a formiga e olhar para as estrelas. Se eu ofendi algum vereador aqui, vocês me desculpem, não quis ofender ninguém. Eu simplesmente fiquei muito chateado. Só isso.